Pessoal, muito boa noite a todos que estão aqui, Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor aqui em Pouso Alegre, a todos que estão nos acompanhando através das redes sociais. Sintam-se também como se estivessem presentes aqui conosco. E antes de darmos continuidade ao estudo, façamos aqueles instantes de relaxamento mental, momentos consagrados à maior espiritualização de nós mesmos. Nesse processo de ligeiro esquecimento das coisas materiais, das coisas da vida, com as quais travamos contato ao longo dessa semana, busquemos agora fixar o nosso pensamento em Deus, que é o centro deste universo. Universo esse que nada mais é do que a materialização de seu pensamento divino. Saibamos compreender o quanto Ele nos ama, o quanto Ele nos criou objetivando o nosso crescimento, a nossa espiritualização, a nossa perfeição. As tribulações da vida são necessárias ao nosso crescimento. São lições por vezes amargas, porém necessárias, para que nós, alunos de inúmeros graus, possamos ascender, crescer, melhorar. E é com o pensamento fixado em Deus que saberemos aurir a tranquilidade, a paciência, a fortaleza e a alegria para prosseguirmos dentro e fora da carne com os desafios que tanto pedimos para alcançarmos a felicidade maior. Que assim seja. Pessoal, hoje nós daremos início àquela série de depoimentos que estão no livro Céu e Inferno, no capítulo de número 2. Nós vimos aí que esse capítulo 2 começa com a questão da passagem, que é aquele momento do desencarne. Durante 2 sextas-feiras nós abordamos bem esse assunto, falamos alguma coisa a respeito, e a partir de agora falaremos a respeito dos depoimentos dos espíritos. Allan Kardec reservou uma parte, vamos dizer assim, mais prática, para nos mostrar essa questão relacionada ao desencarne e ao que o indivíduo encontra depois da morte. Ele, didaticamente, dividiu esses depoimentos em vários grupos. Então nós temos, por exemplo, o depoimento dos espíritos felizes, que nós vamos falar hoje, provavelmente semana que vem também. Logo depois, espíritos mais ou menos, condição mediana. Daí espíritos sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, expiações terrestres. Então, dentro de cada um desse grupo, nós vamos observar aqui que Kardec coloca os depoimentos de espíritos que estão a ele relacionados. Eu fiz questão de contar quantos depoimentos existem em cada grupo. E não foi por acaso que ele coloca os depoimentos dos espíritos felizes em maior quantidade. Talvez, acredito eu, como estímulo para nós bem vivermos, para bem desencarnarmos, a fim de que ele saiba, nós, aliás, saibamos como bem proceder aqui na Terra. Então, nós temos aqui, se eu não me engano, 14 ou 15 depoimentos de espíritos felizes, né? Os outros são em menor número. As expiações terrestres têm um número grande também aqui, que é o último aqui, grupo.
Como que você vai fazer, Daniel? Você vai ler cada depoimento? Não vou. Não vou, porque vai ficar chato eu pegar depoimento do Espírito do Senhor Sanson, todo ele. Fica meio chato e realmente isso daí não acrescenta muita coisa. Acrescenta quando nós pegamos o livro e nós, por nós mesmos, na tranquilidade do nosso lar, lemos e estudamos. Como estamos em grupo, é interessante fazermos alguns apontamentos mais amplos e mais gerais. E foi o que eu decidi fazer. Pegar alguns trechos mais importantes e aí ler, a fim de que nós possamos fazer os devidos comentários. Ok? Olha aí, capítulo de número 2, Espíritos Felizes. É a nossa classe. Lendo, esse tipo, né, de pensamento que a gente tem que ter. Gente, seguinte coisa, vamos ver a graça que é, a felicidade que é morrer e estar nessa condição aqui. Fantástico. Né? Quando a gente lê esses depoimentos, a gente tem até vontade de morrer. Nossa, será que a minha vez vai ser desse jeito? Então nós vamos ver esses depoimentos que os espíritos passaram. E o mais interessante, Kardec faz questão de ressaltar a relação causa e efeito. Tá? Ele nos mostra a aventura dos bons após o desencarne, porém, ele condiciona essa aventura ao que essas pessoas passaram, o que elas fizeram, como elas se comportaram enquanto estavam encarnadas. Daí que vem o ensinamento para nós. Caso nós queiramos, eu tenho certeza que todo mundo aqui deseja desencarnar tranquilamente, ser recebido com o rosto sorridente do lado de lá. Mas para isso, a tarefa tem que ser feita, o dever de casa tem que ser muito bem feito. Então nós vamos ver aqui o depoimento de um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, que foi o primeiro centro espírita do mundo, que morreu no dia 21 de abril de 1862, depois de um ano de cruéis sofrimentos. É interessante a gente ver em vários depoimentos dos espíritos felizes aqui, muitos desencarnaram depois de cruéis sofrimentos, né? Depois de longas moléstias. Mesmo porque naquela época, século XIX, a medicina não era tão avançada como é nos dias de hoje. Não que hoje ninguém desencarne de maneira, né, sofrida, mas eu fiz questão aqui de reparar o quanto isso era comum nesses tempos aqui. Esse antigo membro chamava-se Senhor Sanson. E olha que interessante, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, conviveu com Allan Kardec, olha que privilégio, né? Ser orientado justamente por Allan Kardec, conviver ali, ombrear com ele. Antes de desencarnar, ele escreveu ao presidente do Centro Espírita uma carta. Qual foi o pedido que ele fez nessa carta? Ele falou assim, ó, meu filho está próximo, quero fazer um pedido para você. Quando eu desencarnar, tão logo seja possível, vocês me evoquem. Para quê? Por uma questão de curiosidade somente? Não, de jeito nenhum. Vocês vão me evocar com qual objetivo? Eu passar para vocês todas as fases relacionadas ao processo de desencarne, como modo de estudo aos participantes da Sociedade Espírita de Paris, aos espíritos de maneira geral. Então esse foi aqui o pedido que ele fez. E aí, obviamente, ele desencarnou no dia 21, tá? Naquela época, as coisas acho que aconteciam um pouco mais devagar. O velório dele foi 2 dias depois, no dia 23 de abril de 1862. E durante o velório, caixão, corpo presente, o que os membros da Sociedade Espírita de Paris fizeram? Evocaram o Senhor Sanson. Então estava lá, o corpo dele lá esticadão, e evocaram. E não é que ele respondeu. Evocado, respondeu. Aí vem algumas perguntas aqui, né? Estáveis, tão sofredor, que podemos, penso, perguntar como que você está agora. Você ainda sente dor? Que sensações você experimenta comparando a vossa situação presente à de 2 dias atrás? Primeira coisa que é importante de ver aqui, ó. Isso daqui é algo raro de acontecer.
Se alguém desencarnar, você evocar essa pessoa, em muitas situações a pessoa não vai ter a mínima condição de falar com você. Porque a perturbação está muito grande, porque às vezes ela ainda está naquela fase de dormir, porque ela não tem a necessária elevação espiritual para ter aquelas ideias lúcidas e responder as perguntas. O senhor Sansão era diferente. No velório dele já estava dando uma comunicação e respondendo de maneira lúcida. Aí foi perguntar: você ainda sente a dor que você sentia até 2 dias atrás, porque ele desencarnou, vítima de atrozes sofrimentos? Olha a resposta dele: minha posição é bem feliz, porque não sinto mais nada das minhas antigas dores. Estou regenerado e restabelecido como novo, como dizeis entre vós. A transição da vida terrestre para a vida dos espíritos me foi de início incompreensível, porque algumas vezes ficamos dias para recobrarmos a nossa lucidez. Mas antes de morrer, fiz uma prece a Deus, para pedir o poder de falar àqueles a quem amo, e Deus me escutou. Olha só, primeira informação ótima para a gente: aquelas dores que ele sentia, ele já não sente mais, já não estava sentindo mais. Pergunta aqui 4. Ao cabo de quanto tempo recobrastes a lucidez de vossas ideias? Nós vimos na semana passada a questão da perturbação. Nós vimos que a perturbação é uma fase normal do desencarne de qualquer pessoa. Que o momento final, onde o indivíduo dá o último suspiro, normalmente é acompanhado com total inconsciência. E essa total inconsciência pode ficar um tempo mais ou menos prolongado. E logo depois desse tempo inconsciente, o espírito ele vai recobrando a sua lucidez. E isso pode durar também um tempo mais ou menos prolongado. Há casos de indivíduos que permanecem nessa fase de perturbação por décadas. Décadas mesmo. Sem saber que estão desencarnados na Terra. Então, o nosso querido Sansão aqui, depois de quanto tempo de desencarnado ele recuperou a lucidez? Depois de 8 horas. Olha que maravilha. Então, a fase de perturbação dele, do sono, e daquele momento em que ele estava recuperando a memória, durou somente 8 horas. E ele era muito humilde. Ele falou o seguinte: Deus, eu repito, deu-me uma prova da sua bondade. Julgou-me bastante digno e não saberei nunca agradecer-lhe bastante. Ele está falando o seguinte: olha, eu recuperei a lucidez ao cabo de 8 horas, não porque eu sou bom não, viu gente? Porque Deus permitiu que isso acontecesse. Na verdade, não foi isso. Na verdade, ele recuperou a lucidez ao cabo de 8 horas, porque ele realmente era uma pessoa boa. Você está bem certo de não ser mais do nosso mundo? A resposta: claro, certamente. Não sou mais do vosso mundo, mas estarei sempre perto de vós para vos proteger e vos sustentar, a fim de pregar a caridade e a abnegação que foram os guias de minha vida. Caridade e abnegação. Aí a gente começa a perceber por que o senhor Sansão estava nessa situação. Porque durante toda a vida ele se esforçou para ser um sujeito caridoso e abnegado. E depois ensinarei a fé verdadeira, a fé espírita, que deve revelar a crença do justo e do bom. Sou forte, muito forte, transformado em uma palavra. Olha que coisa mais bonita. Não reconhecereis mais o velho enfermo, que devia tudo esquecer, deixando longe de si todo prazer, toda alegria. Eu sou espírito, a minha pátria é o espaço, e meu futuro, Deus, que irradia na imensidade. Então ele desencarnou numa idade mais avançada, vítima de uma doença cruel. Como que ele estava agora? Jovem, rejuvenescido, forte, sem nenhuma dor e feliz. Fala a verdade. Dá vontade ou não dá vontade de desencarnar numa condição dessa? Quando algum ente querido desencarna, e a gente sofre por semanas atrozmente, se nós tivéssemos essa ideia aqui bem firmemente entranhada em nosso ser, não sofreríamos tanto. Ainda mais quando a pessoa está numa situação de dor, de doença, está arrastada ali por meses numa dificuldade orgânica terrível. E às vezes a gente queria que aquela pessoa ficasse conosco.
junto da gente, nem que seja sofrendo, mas junto da gente. Fala por verdade, gente. Isso daí, para nós, não seria um egoísmo. Você querer reter aquela pessoa para junto de si, mesmo vendo ela sofrer. Talvez o que faça o indivíduo ter esse tipo de pensamento seja aquela ideia de que a morte é uma grande separação, de que nunca mais você vai ver aquela pessoa, que se aquela pessoa for para o inferno, você só vai encontrá-la se você for para o inferno também, que se aquela pessoa for para o purgatório, ela só vai sair de lá mediante preces alheias, e se ela for para o céu, você só vai encontrá-la se você for para o céu. Então, esse pensamento de uma separação quase que eterna faz com que haja esse desespero. Aí você quer reter a pessoa junto de si. E a pessoa está lá, passando por inúmeras dificuldades. Né? Ainda essa semana eu estava atendendo um paciente e a gente entrou no assunto morte, né? Porque durante 4 semanas seguidas ele foi em velório. 4. Amigos e gente da família, durante 4 semanas seguidas ele foi em velório. E ele falou assim: gente, eu estou com muito medo de morrer. Muito medo de morrer. Não quero nem pensar mais nisso. Estou com uma ansiedade terrível. Já pensou quando for a minha hora? E aquela vontade que eu tive de falar: meu filho, você vai continuar vivo. Os teus amigos, os teus parentes que desencarnaram, né, continuam vivos do lado de lá. A morte não é uma separação. Mas para falar isso, um ambiente que não seja um ambiente de centro, que é um ambiente de trabalho, talvez, é meio complicado quando você percebe que a pessoa não é acessível a tais ideias. Né? É complicado, é difícil. Bem que eu queria. Quem sabe, mais para frente eu vou encontrar essa brecha. Mais uma pergunta aqui, ó. Conservastes as vossas ideias até o último momento? Ah, sim, meu espírito conservou todas as suas faculdades. Eu não via mais, mas pressentia. Olha essa frase aqui, que é uma coisa muito comum. Toda a minha vida se desenrolou diante de minha lembrança. Já ouviram falar disso? As pessoas que passaram pela EQM, que é a experiência de quase morte, muitas relatam isso. A vida dela passou como se fosse por um flash assim, com todos os detalhes, dos mínimos aos mais importantes, se desenrolou como numa visão panorâmica na sua frente. Infância, adolescência, enfim, até a fase em que ela se encontra no momento. Então esse rebobinar, eu sou da época do videocassete ainda. Tem gente aqui que sabe o que é isso, né? Quando a gente tinha um videocassete em casa, a gente ia comprar uma fita, né? Alugar uma fita. A gente colocava uma fita lá. Depois do filme acabar, a gente tinha que rebobinar a fita, porque você tinha que entregar a fita na locadora rebobinada, senão você pagava multa. Eu nasci no milênio passado, na década de 70 do milênio passado. Então assim que se passavam as coisas, né? Então esse negócio é mais ou menos assim, né? O indivíduo ele passa por toda uma retrospectiva dos mínimos detalhes da sua vida. E o mais interessante, as pessoas relatam essas experiências de quase morte. Quando, naquele determinado fato, eu fiz algo de bom, eu me senti muito feliz. Quando num outro fato eu tinha errado e feito algo ruim, eu senti aquela dor de ter feito aquele algo ruim. Então o senhor Samson passou por essa situação, né? Esse rever, assim, ao cabo de pouquíssimos minutos da vida inteira. Bom, tem mais perguntas aqui, vou parar por aqui. Só antes, uma outra informação interessante do Samson aqui. Quando o caixão já estava lá, na beirada da cova para ser depositado, ele deu uma comunicação espontânea por psicofonia. Falando aos membros ali presentes, os coveiros, inclusive, tiraram o chapéu, abaixaram a cabeça, para você ver a elevação desse espírito, né? Pouco tempo depois, uns 2 dias depois, ele foi evocado na Sociedade Espírita de Paris. Algumas outras perguntas, né? Olha a pergunta 4. Uma outra coisa que o pessoal que passa pela experiência de quase morte relata. Você descreveu uma luminosidade, uma luminosa claridade
a passagem da vida à morte. Disseste que no momento em que o corpo dá o último suspiro, a vida se interrompe e que a visão do espírito se estende. Esse momento é acompanhado de uma sensação penosa, dolorosa. Antes de ler a resposta, vou falar aqui com vocês. Pessoas que passaram pela experiência de quase morte, além de ter, aquela rever da vida inteira, a visão panorâmica da vida, relatam a presença de um túnel com uma luz no fim. Já ouviram falar disso? A maioria das pessoas está passando por um túnel e lá no finalzinho do túnel tem uma luminosidade. Alguns falam que esse túnel tem as paredes escuras, lá no fim a luminosidade. Outros falam que esse túnel é composto por pastilhas luminosas. Outros falam que esse túnel é feito de uma substância meio luminosa também. Mas enfim, tem uma luz no fim do túnel. Quando essa pessoa chega lá nesse fim do túnel, normalmente se vê num local bonito, encontra seus parentes, encontra um ser de luz, ou às vezes se vê no próprio ambiente hospitalar onde o corpo está lá jogado, numa maca, flutuando. Enfim, é muito comum essa situação, esse ver uma luz no fim do túnel. O Sansona escreveu isso daí. Tem um livro muito interessante que foi lançado em 1975, do Dr. Raymond Moody Jr., chamado Vida Depois da Vida, em que ele coloca lá alguns casos, se eu não me engano, acho que ele pesquisou 150 casos de experiência de quase morte. Então, o que chama a atenção dos cientistas é o seguinte: pessoas que não se conhecem, de países diferentes, de crenças diferentes, de costumes diferentes, relatando basicamente as mesmas coisas. Ou seja, há um padrão aí. E é isso que está chamando a atenção dos cientistas sérios para pesquisar essa possibilidade da existência de vida após a morte. Outros pesquisadores vieram depois. Veio, por exemplo, a doutora Elizabeth Kubler-Ross, que também estudou muitos casos de EQM. Anotei aqui um outro médico, esse eu não conhecia, Dr. Kenneth Ring. Em 1981, ele lançou um livro em que descreve que, até aquela época, segundo estimativas, 23 milhões de norte-americanos haviam passado por experiência de quase morte. Não é pouca coisa. É uma coisa que é um fato que aqueles cientistas sérios têm que pesquisar para descobrir bem o que está acontecendo. Daniel, sim. E nessas pesquisas também, eles estão fazendo dentro de hospitais, eles colocam um teto, abaixo do teto. Ali eles colocam bola, eles colocam bandeja disso, bandeja daquilo, e ninguém sabe. Aí a hora que aquele corpo se desloca, ele vê, e depois ele conta. É mais uma experiência que eles estão fazendo. Exatamente. Porque o que eles falam? Eles falam que essas visões aí, cientistas mais materialistas, são visões relacionadas a alucinações, devido à falta de oxigênio no cérebro. Até a questão do túnel luminoso, eu acredito que possa ter uma explicação nesse sentido, sim. Porque alguns pilotos de caça, eles, quando eles são acelerados numa velocidade muito grande, eles perdem a consciência, eles relatam a existência de um túnel luminoso, eles enxergam isso daí. Alguns cientistas lançaram a hipótese de que a falta de oxigenação no cérebro faz com que as células responsáveis pela visão, que ficam localizadas aqui, no lobo occipital, elas fiquem momentaneamente mais ativadas. E aí a pessoa teria a sensação de ver uma luminosidade. Pode ser isso? Pode ser isso. Mas isso não invalida a possibilidade do indivíduo estar saindo do corpo. É um fenômeno orgânico que acompanha a saída do espírito do corpo. Outros cientistas falam de um processo da epilepsia do lobo temporal direito. Eles falam que pessoas que têm a epilepsia do lobo temporal direito, que é essa região aqui, elas têm alucinações muito vívidas. Então, talvez no momento de quase morte, descargas elétricas, anormais nessa região fariam o indivíduo ver seres de luz, conversar com parentes e tudo mais.
São tentativas que a ciência tem de explicar materialmente o fato, mas não explica coisas como essa. De repente o indivíduo sai do corpo, acima dele existe um tablado, e ali existem coisas escritas, objetos depositados. Quando ele volta, ele descreve. Como também não explica o fato do indivíduo relatar coisas que estão acontecendo muito longe do ambiente hospitalar. Tem um caso, né? Eu vi que ele saiu para fora do hospital, viu um acidente acontecendo na frente do hospital, depois ele não esse acidente aconteceu. Exato. No meio da cirurgia, ele está lidando aquela situação. Sim. E viu o acidente fora do hospital. Há casos de pessoas que sofreram acidentes de carro e de repente se viram fora do corpo e indo a quilômetros de distância encontrar um parente, uma mãe, um filho, um pai, né? E relatou exatamente o que ele estava fazendo naquele momento do acidente. Aí volta para o corpo, é ressuscitado, volta para o corpo e relata. Aí quando eles vão cruzar as informações, eles realmente chegam à conclusão, nossa, realmente, nesse exato momento o fulano estava fazendo aquilo. Como? Né? Que o quase defunto foi ver isso. Será que o cérebro ganha uma acuidade tão grande a fim de perceber o que está acontecendo a quilômetros de distância? Fala aí. A questão que eu penso, que eu considero, é que se há o espírito, o corpo e o perispírito, é natural, é lógico, é coerente que o corpo também entre no processo diferenciado para que a consciência espiritual manifeste o meio desse corpo. Então, como nos livros de André Luiz a gente vê situações, embora eu não conheça da anatomia do cérebro e não sei repetir aqui, mas situações em que o organismo sofre, ou no caso, não é sofrer no sentido pejorativo, mas recebe influência exatamente para que aquela aparente debilidade favoreça, por exemplo, um aspecto negativo. Sim. A atuação do espírito comunicante sobre o médico também passa por essa questão de atuação mental, vamos dizer assim. Porque precisa o cérebro físico ser impressionado. Né? Para que a experiência possa ser, vamos dizer assim, interpretada e lembrada conscientemente, aquela informação tem que passar pelo cérebro físico. Então existem coisas concomitantes, existe uma experiência espiritual, mas com acessos cerebrais, né? Com funcionamento cerebral. Exato. O que os cientistas estão vendo é só a parte material da coisa. Chegará o momento em que eles irão também perceber que existe algo além da parte material, que está vinculado ao aspecto material. Acho que isso nos casos, por exemplo, a esquizofrenia, que a questão mediúnica chega a danificar realmente o aparelho. Exato. Sim. Daniel, eu tive uma experiência, segundo os médicos, de quase morte por 40 minutos. 40 minutos? Não? Agora, eu não via nada, absolutamente nada, só uma luz. Mas eu tinha consciência que se eu deixasse de olhar para aquela luz, eu morria. Só isso, não vi túnel, não vi cor, não vi pessoas, só aquela luz. E eu sabia que se aquela luz apagasse, eu morria. Olha só. Durante 40 minutos, segundo os médicos, já tinha desistido. Já tinha desistido estava de mim. desencarnado. No entanto, voltou, está aí. Nem todas as pessoas que passam por uma quase morte passam pela experiência de quase morte. Isso daí não é o caso geral de todos, mas são casos extremamente frequentes. Porque o céu é azul. Porque isso daí, Alan, isso daí vem dos raios do Sol que se desviam devido à quantidade de gases e ao tipo de gás que tem na nossa atmosfera. Por isso que ele ganha essa cor. É uma coisa física. Daniel, se nós temos som, parece que, não sei se é a comunicação dele, que eles perguntavam o motivo dele ter uma condição tão boa nessa passagem, que ele relata que ele, na última existência, antes de ser o Senhor Samson, ele tinha sido, eu não tenho certeza se tinha sido um mecânico muito pobre. Não, é o próximo, o Sr. Jobar. Que Daqui a pouco vamos chegar nele. Pode ser. Vamos
chegar nele para a gente ver a relação que existe entre as existências, né? Olha só. Sob qual aspecto os espíritos se vos apresentaram? Forma humana? Sim, meu caro amigo. Os espíritos nos ensinaram na Terra que conservavam no outro mundo a forma transitória que tiveram na Terra. E é verdade. Mas quanta diferença entre a máquina informe que se arrasta penosamente com o seu cortejo de provas, está falando do corpo físico, né? Olha só, máquina informe que se arrasta penosamente com o seu cortejo de provas, e a fluidez maravilhosa do corpo dos espíritos. A feiura não existe mais, porque os traços perderam a dureza de expressão que forma o caráter distintivo da raça humana. Claro que ele aqui na condição de espírito feliz. Com certeza os espíritos endurecidos aqui vão ter uma outra visão do processo, né? Há espíritos que se animalizam até, devido ao seu foco incessante na prática do mal. Mas saber que o indivíduo se encontra belo, forte, jovem e saudável por conta da vida benéfica que ele levou aqui, para nós é de uma alegria enorme, né? O Chico, ele costumava falar a seguinte coisa: saía do corpo com extrema facilidade, nós sabemos disso, e ele saía para fazer a caridade fora do corpo em diversas regiões espirituais e até mesmo lá em Pedro Leopoldo, ou em Uberaba, ou em qualquer outro lugar, né? E chegava a hora dele voltar para o corpo, ele se aproximava da cama, ele falava assim: nossa, eu tenho que entrar agora nessa gelatina aqui. Aí o corpo estendido na cama. É mais ou menos isso que o senhor Samson falava, né? Pra gente. Que diferença. O corpo leve, ágil, com esse corpo pesadão nosso aqui. Quem aqui já teve a experiência de sonhar que está voando? Muitos, né? Gente, essa experiência de sonhar que está voando é uma das mais gostosas que tem. Faz muitos anos que eu tive pela última vez aí. Ou não, se a gente está tentando fugir de algum lugar. Depende também do lugar, né? Que a gente se encontra. Mas aquelas que a gente está voando, a sensação de leveza, a sensação de ausência de preocupação, nossa, é uma coisa inefável. Hoje eu descobri o significado da palavra inefável, né? Inefável é uma experiência que você não consegue descrever em palavras. Então, é uma coisa fantástica. Mas há casos também de indivíduos perseguidos durante o sono. Nada agradável. Como aquela sensação que você tem que você está correndo e não sai do lugar. Né? Eu acho que alguém está tentando se livrar de alguma coisa. Bom, aí tem a experiência do senhor Samson. Alguém quer comentar alguma coisa a respeito dele? Da experiência dele? Daniel, fala. Qual que foi a forma de comunicação que eles tiveram com ele? Foi psicografia no início? Olha, não fala aqui, né? Ele não fala sobre psicografia ou psicofonia. Só fala uma forma de comunicação. Ou foi cestinha, né? Não, nessa época a cestinha já tinha sido ultrapassada. Tá, Ali eles já tinham descoberto que podia pegar o lápis diretamente com a mão. Mas deve ser psicografia. 2 anos. Deve ser psicografia. Psicografia ou psicofonia? Os dois, né? Muito provavelmente a psicografia. Bem provável. Daniel, Oi. quando ele fala as 8 horas, será que tem alguma relação com as 8 horas de sono? Eu pensei nisso, assim, quando a gente precisa do corpo, 8 mas horas para a você gente quer fazer? recuperar esse ritmo. Não sei, Denise, eu acho que foi só coincidência. Dá uma dormida boa. Não aquela dormida, né? Mas eu acho que foi só coincidência. Né? Porque assim, não é geral. Há espíritos mais desmaterializados ainda que o senhor Samson, que desencarnam, passam por uma leve soneca e dali a pouco já acordam. Aí o corpo está na cama, né? Os parentes estão lá chorando e ele já recuperou a lucidez. Então, às vezes, não dura nem meia hora esse estado de perturbação. Fala. Uns relatos, Peixotinho volta para falar para a família dele parar de chorar, que senão ele estraga todo o trabalho que ele fez. Peixotinho não sabia disso. Tem um Que fala isso? Olha só que nível, né? Senhor Jobar, olha aí. Quem era ele? Diretor do Museu da Indústria de Bruxelas. Nascido em Bassey, desculpa, não sei pronunciar em francês, morto em Bruxelas.
de um ataque de apoplexia fulminante, em 27 de outubro de 1861. Aí eu fui lá no Google, o que é apoplexia fulminante? É o nosso fantástico AVC. Então ele morreu de AVC, né? Antigamente era apoplexia fulminante, com a idade de 69 anos, teve AVC. Quem foi o senhor Jobard? Era presidente honorário da Sociedade Espírita de Paris. Não era pouca coisa, não. Propôs-se evocá-lo na sessão do dia 8 de novembro, pouco tempo depois do desencarne dele, quando preveniu o seu desejo, dando a comunicação seguinte, né? Olha só as impressões dele. Senti um abalo estranho e lembrei-me de repente o meu nascimento, minha juventude e minha idade madura. Aí, ó, mais um relato daquela visão panorâmica de tudo aquilo que ele havia vivenciado ao longo da sua encarnação. Toda a minha vida se retratou nitidamente na minha lembrança. Não senti senão um piedoso desejo de me encontrar nas regiões elevadas, reveladas, aliás, pela nossa querida crença. Depois, todo esse tumulto se apaziguou. Eu estava livre e meu corpo jazia inerte. Pronto, gente. O senhor Jobard já tinha passado pela perturbação, já estava ali totalmente desencarnado. Depois, mais algumas perguntas que eu vou ler aqui, ó. Lembrai-vos de haver passado por esse mesmo estado antes da vossa última existência? E nele achais alguma coisa de mudado? Ele responde: eu me lembro das minhas existências anteriores e acho que melhorei. Olha como que é um espírito elevado. Porque isso não é comum não, viu? Você desencarnar e ter acesso a várias experiências anteriores. Pessoas do nosso nível aí, ó. Tá? Tem um caso de um casal lá em Nosso Lar, que André Luiz relata no livro Nosso Lar, que depois de muito tempo lá em Nosso Lar, começaram a ter lembranças esporádicas de vidas passadas, foram até um setor de Nosso Lar, onde foram submetidas a um processo, né, magnético, e tiveram acesso a 300 anos de memória integral. 300 anos de memória. Nossa, isso tudo? Não, isso não é nada. O senhor Jobard saiu do corpo, espontaneamente se lembrava de várias existências passadas. Tá? Vejo e assimilo o que vejo. Quanto de minhas precedentes encarnações, espírito perturbado, não me apercebia senão das lacunas terrestres. Você se lembra da última existência? Antes dessa, como o senhor Jobard? Na minha penúltima existência, aí ó, eu era um mecânico, roído pela miséria e pelo desejo de aperfeiçoar o meu trabalho. Sendo Jobard, realizei os sonhos do pobre trabalhador e louvo a Deus, cuja bondade infinita fez germinar a planta cuja semente havia depositado no meu cérebro. Que coisa bonita. O que isso daqui significa? Que se você quiser ser alguma coisa, mas não vai dar tempo. Eu não consigo. Olha, não tenho tempo suficiente agora. Gente, acalente essa ideia em você. Dentro das possibilidades, busque ir de encontro a esse desejo. Se você não conseguir agora, não tem a mínima importância. Aquela sementinha, aquele desejo, aquela vontade vai germinar no futuro. Foi o que ele falou aqui. Na existência anterior, como o senhor Jobard, ele era um pobre mecânico. Ele queria aperfeiçoar a arte dele. Como Jobard, ele satisfez todo esse seu desejo. Aprimorou. Nada se perde. Todos os estudos que vocês fazem, está tudo aqui. Todas as capacidades que vocês ganharam, está tudo aí com vocês. Todas as facilidades, está tudo aí. Nada vai se perder. Às vezes morre um indivíduo com 21 anos de idade, recém-formado. E aí se fala, tão jovem, estudou naquela faculdade, se sacrificou, ganhou tanto conhecimento, agora na hora de começar a trabalhar, morre. Que desperdício. Será, gente, que é desperdício mesmo? Desperdício se o indivíduo realmente desaparecesse para todo sempre. Mas está tudo arquivado lá. E se ele não puder exercer essa atividade no plano espiritual, ele vai poder exercê-la na existência seguinte.
onde ele vai ter mais facilidade ainda de reter aqueles estudos e ser um excelente profissional. Quantos casos de indivíduos bem avançados em idade resolvem fazer faculdade? Vai fazer psicologia, vai fazer medicina, vai fazer direito, sei lá, alguma coisa assim. Os materialistas olham aquilo e falam, meu Deus do céu, não vai durar tanto tempo aqui na Terra. Vai estar lá fazendo medicina, está lá fazendo direito, né? Está fazendo psicologia, para que isso? Né? Perda de tempo, fica em casa assistindo televisão. Pensamento tosco, materialista. Porque o conhecimento ganhou, pode ser que nem exerça hoje, mas aquilo que você ganha fica contigo. Vai facilitar os estudos na próxima existência. E é onde desde cedo ele vai exercer aquela profissão. Que maravilha que é o Espiritismo. Quanta esperança que ele nos dá, nos traz. Não é? Que tristeza ser materialista. Vamos lá, ainda o Senhor Jobar. Olha que interessante. Já vos comunicastes em outro lugar, ele era muito conhecido, né? Não me comuniquei ainda, senão muito pouco. Em muitos lugares o Espírito usou meu nome. Algumas vezes estava junto dele, sem poder fazê-lo diretamente. Minha morte é tão recente que sofro ainda uma certa influência das ideias da Terra. É necessário haver uma perfeita simpatia para que eu possa expressar o meu pensamento. Dentro em pouco, agirei indistintamente. Ainda não posso. Ou seja, mesmo ele sendo um espírito elevado, ele ainda estava, né, sob a influência de algumas ideias terrestres, e não era fácil encontrar um médium através do qual ele pudesse se expressar. Kardec pergunta, você está vendo os espíritos que estão aqui conosco? Vejo sobretudo Lázaro e Erasto. Lázaro e Erasto, espíritos que deram muita contribuição na obra espírita, principalmente no livro dos médiuns. Depois, mais afastado, vejo o Espírito de Verdade. Essa é não era fraco, não. Porque o Espírito de Verdade, nada mais, nada menos do que o próprio Jesus. O Espírito de Verdade planando no espaço. Vejo depois uma multidão de espíritos amigos que vos cercam, apressados e benevolentes. Que bonito, né? Olha como que é bom se encarnar dessa forma aqui. Sobre o Senhor Jobar, alguém quer perguntar alguma coisa? Algum comentário? Quem foi Jobar? Ele foi um membro aqui, ó, Alain. Foi o primeiro centro espírita do mundo, foi lá em Paris. E ele era presidente desse centro espírita. Então, era uma pessoa muito conhecida naquela época. Qual era a profissão dele? Então, eu tive essa curiosidade, mas aqui não fala. Deve ser mecânico, né? Mecânico, alguma coisa Porque assim. a gente conseguiu fazer O sonho dele anterior, né? De certo, voltou a ser mecânico, né? Eu pensei aqui, como nada é por acaso, mas são pessoas que encarnaram espíritos evoluídos para fazer esse trabalho, para o desencarne deles, eles poderem fazer dar esse testemunho. Também. Né? Quando Kardec veio com a missão de ser o codificador da doutrina espírita, uma multidão de espíritos de bom nível espiritual reencarnou também, para dar a ele o necessário suporte, né, a fim de que ele pudesse dar continuidade ali, começar a sua obra, continuá-la e finalizá-la, não tenhamos dúvida. A quantidade de médiuns potentes, poderosos, que reencarnou ali naquele contexto, imensa. Mas eu acho que já tinha até a intuição disso, de saber que, olha, quando, né, podem invocar, porque Exato. não tem condições. Exato, vou ter condição. Foi o que o primeiro falou, o senhor Sanson. Olha, podem me evocar. Eu quero passar para vocês todas as informações, passo a passo da minha morte. Daniel, eu fiquei enganado, mas me parece que ele comenta da existência anterior, que ele foi um mecânico muito pobre, mas ele foi muito resignido e ele era muito honesto, me parece. Pode ser que ele fale isso aí mesmo. Né? As existências são solidárias, né? Isso daí facilitou, inclusive, ele ser quem ele foi naquela vida como o senhor Jobar. Daniel, mas como assim, Espírito da Verdade, uma luz ali, alguma coisa, ele se
se manifestou assim, pela grandeza dele, pela evolução dele, um espírito ali, porque a gente já vê, né, que o espírito, quanto mais ele é evoluído, é uma luz que vem, uma coisa muito luminosa e tal, ele já está perdendo a sua forma, ele se manifesta. Será que é nesse sentido, então, ele se manifesta assim, como uma luz, alguma coisa? Eu creio o seguinte, que o Espírito Verdade aqui, quando ele se manifestava, inclusive através dos médiuns, se manifestava com a forma humana dele. Percebe que o Senhor Giovanni descreve o Espírito Verdade, não fala nada em especial com relação a isso, na questão de forma, porque senão ele poderia falar, né? Veja ali uma luz imensa, sem forma humana, e eu sei que ali está o Espírito Verdade. E ele não fala isso. Então ali ele estava realmente o Espírito Verdade no seu contorno humano, vamos dizer assim. Allan Kardec sabia disso, que era Jesus? Depois de um certo tempo, né, ele teve a confirmação de que o Espírito Verdade era Jesus de Nazaré. Entendeu? Só o último aqui, ó, só um segundinho. Samuel Filipe, vamos ver o que é esse sujeito aqui, ó. Era um homem de bem em toda a acepção da palavra. Ninguém se lembrava de vê-lo cometer uma ação má, nem de fazer o mal voluntariamente. Devotamento sem limite para os amigos. Estava sempre certo de encontrá-lo pronto quando se tratava de prestar um serviço. Dificuldades, cansaço, sacrifício, nada lhe custava para ser útil. E o fazia naturalmente, sem ostentação. Jamais deixou de querer aqueles que lhe fizeram mal. E se punha a ajudá-los com tanta solicitude como se lhe tivessem feito bem. Quando tinha relações com ingratos, dizia: não é a mim que é necessário lamentar, mas bem a eles. Embora muito inteligente e dotado de muito espírito natural, sua vida toda de trabalho foi obscura e semeada de rudes provas, da qual era uma dessas criaturas de elite que florescem na sombra, da qual o mundo não fala nada e cujo clamor não repercute na terra. Então esse é o nosso querido Samuel Filipe. Vocês viram o nível dele. Passou por rudes dificuldades, provações, nunca fez mal para ninguém, sempre disposto a ajudar as pessoas naquilo que as pessoas, né, precisassem. E mais, ajudava inclusive aquelas pessoas que haviam feito mal para ele. Desencarnou, né, o nosso querido Samuel Filipe, evocado meses após desencarnar. Vamos ver aqui algumas falas dele. Sabeis de quantas tribulações a minha vida foi semeada. Lição para nós. Jamais me faltou coragem nas dificuldades. Deus, obrigado. E hoje me felicito por isso. Presta atenção. Quantas coisas teria perdido se eu cedesse ao desencorajamento? Só esse pensamento eu tremo, que pelo meu desfalecimento, o que suportei teria sido sem proveito. Tudo estaria por recomeçar. Ai, ai, ai. Olha que lição para a gente. Não basta você passar pelas dificuldades e ficar suspirando fundo, dizendo: ai, é meu karma, né? Eu tenho que passar por isso. Aqui ele encarava as dificuldades com coragem, com alegria, e não com aquele sentimento de pesar. Porque se ele tivesse desenvolvido esse sentimento de pesar, se ele não tivesse tido a coragem de encarar essas dificuldades, toda aquela vida de privação e de sofrimento não teria nenhum tipo de função para ele. Ele teria que futuramente recomeçar do zero, tudo de novo. Que lição para nós, né? Todos nós temos desafios na vida. Quem de nós aqui pode falar que não tem dificuldade nenhuma na existência? São raras as pessoas assim, e isso por si só já é uma prova. Mas todos nós passamos por desafios, por dificuldades, por problemas os mais diversos. É uma doença, é dificuldade financeira, são parentes complicados, né? Enfim, são várias coisas. Coragem é a palavra de ordem. Porque é essa coragem que vai fazer com que nós aproveitemos aquelas dificuldades. Caso contrário, nós avançaremos muito pouco e vamos ter que começar de novo, meio que do zero.
Se a minha última existência teve algum mérito aos vossos olhos, não diríeis o mesmo daquelas que a precederam. Ele está falando, ó, essa última existência minha foi ótima. Agora, as passadas, não foi senão a força do trabalho sobre mim mesmo que me fiz o que sou agora. Ah, tá. O trabalho sobre mim mesmo. Para apagar os últimos traços das minhas faltas anteriores, era-me necessário suportar essas últimas provas que voluntariamente aceitei. Quer dizer, antes de reencarnar, como Samuel Felipe, foi planejada uma vida de inúmeras dificuldades. E os mentores dele falaram, ó, se você passar por essas dificuldades sem lamentar, sem murmurar, com coragem, você vai avançar muito. Aí a gente fala assim, nossa, que privilégio dele. Privilégio, gente? Não. Todos nós, antes do nosso reencarne, passamos por um planejamento reencarnatório. E o planejamento reencarnatório, quando seguido à risca, faz com que nós avancemos muito em termos evolutivos. Então, isso aqui não é privilégio de Samuel, não. É de todos nós seguirmos o nosso planejamento reencarnatório. Que aí avançaremos muito. Por isso que é sempre dito, não fixe muito os olhos na matéria. Viva o que você tiver que viver aqui, mas sempre com os olhos focados no futuro espiritual, que é o nosso futuro. Dando à matéria o valor relativo que ela tem. E nada mais além disso. Ele continua aqui, ó. Samuel Felipe, né? Ó vós que me fizestes sofrer na terra, que fostes duros e malevolentes comigo, que me humilhastes e me enchestes de aflição, cuja má fé frequentemente reduziu-me às mais duras provações. Vou parar por aqui. Se fosse a gente, se fosse nós nos defrontando com pessoas duras e malevolentes, pessoas que nos humilham, pessoas que nos enchem de aflição, pessoas que têm para conosco má fé, simularam na cabeça de vocês? Qual que é a ação de vocês frente a essas pessoas? Vou falar para vocês qual foi a reação do Samuel Felipe. Não só vos perdoo, mas vos agradeço. Querendo fazer-me o mal, não desconfiastes que me fazieis grande bem. É, portanto, verdade que a vós eu devo, em grande parte, a felicidade que tenho, porque me fornecestes ocasião de perdoar e de pagar o mal com o bem. Oh, que beleza! Caramba, hein? Pra gente chegar nesse nível, baixão. Baixão. Sabe? Imagina aquela pessoa chegar perto de você, com aquele sorrisinho sarcástico, cutucando na tua ferida. Duvido que você não tenha um pensamento de, no mínimo, desejar uma fratura exposta para aquela pessoa. No mínimo, desejar uma fratura de veia. Nem que seja por instante. Exposta ainda. Mas, qual era a visão do Samuel Felipe? Aquelas pessoas faziam parte do seu cortejo de provas. Elas davam a ocasião dele exercitar o perdão e o esquecimento das ofensas. E é assim que a gente deve encarar essas pessoas difíceis que todos nós temos na nossa vida. Ele agradecia, porque boa parte do prazer espiritual que ele estava sentindo agora, ele dava crédito àquelas situações de humilhação, de má fé, de injúria que ele havia passado. Meu Deus, nos dê forças para que a gente saiba pensar e agir dessa forma nesses momentos. Porque esses momentos surgem, né, gente? Surgem. Por que para conquistar a felicidade, a gente tem que sofrer? Não pode ganhar felicidade assim? A gente não tem que sofrer. O sofrimento é uma opção nossa.
Na verdade, o que acontece é que a gente ainda é muito apegado ao orgulho, a paixão crônica por si mesmo. É essa paixão crônica por si mesmo que faz com que a gente tenha dificuldade em perdoar. O nosso ponto de vista, muitas vezes, que é o errado. Exato, é o orgulho. Né? O orgulho é aquela lente distorcida que faz com que a gente analise as situações ao nosso redor como sendo aquela situação em que nós estamos sempre certos e os outros estão sempre errados. Então, daí a dificuldade muito grande que a gente tem em olhar para o que nos faz mal e você perdoar. Essa é a dificuldade. Por isso que a gente sofre. Né? Eu tenho certeza que o Samuel e o Felipe passaram por aquelas dificuldades todas, né? Tudo aquilo de ruim que ele passou por parte dos outros, por todo aquele sofrimento moral sem sofrer tanto. Porque ele sofreria muito mais se ele agasalhasse em si o ódio, a mágoa, o ressentimento. Aí ele sofreria muito mais. Porque o orgulho é como se fosse uma grande bexiga. O indivíduo que é orgulhoso, ele tem facilidade muito em estourar a menor alfinetada. Quer saber o grau do seu orgulho? Basta saber qual é a sua posição, a sua postura frente às menores contrariedades da vida. Sabe quando alguém é sarcástico com você? Como que você se comporta? Sabe quando alguém te xinga? Qual é o sentimento que você se envolve? Aí a gente vai ter a medida do nosso orgulho. Bem aí. Por isso que a gente sofre tanto. Sabe por quê? Uma outra coisa, nós somos alunos repetentes. Repetente. Terra é planeta de provas e expiações. Muitos que estão habitando aqui vieram banidos de outros planetas. Estamos o quê? Recapitulando lições. E recapitular lições é muito difícil. Imagina você está fazendo a 7ª série e você repete. Vai ver os mesmos professores, a mesma matéria. Aí você toma bomba de novo. Aí você repete pela 2ª vez. Os mesmos professores, as mesmas matérias. Aí você toma bomba. Os mesmos professores, a mesma matéria. Vai chegar um momento que tudo vai ficar chato, complicado e difícil. Escolha nós. Simplesmente uma escolha nós. Vamos continuar semana que vem? Semana que vem a gente... vou falar para vocês semana que vem, sabe de quem? Do Dr. Demer. Esse Dr. Demer é uma prateleira acima, viu? Prateleira acima.